Comentário 7. O seu comentário da lição da Escola Sabatina. Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai olhar mais de perto uns trechos de um guia de estudo religioso, um material bem interessante. O foco principal é, na soberania divina, sabe? A ideia do controle de Deus e também na esperança de um futuro diferente. Tudo isso olhando interpretações de textos como o Salmo 47, 1 Tessalonicenses e também Zacarias. O material que a gente tem aqui são uns excertos, né? Eles falam bastante sobre um reino que está por vir e qual seria o nosso lugar nisso tudo. Nossa ideia é tentar desempacotar um pouco as ideias centrais ali sobre autoridade, sobre como eles veem o mundo hoje e, claro, a promessa de uma resolução lá na frente. Vamos nessa? Bom, o ponto de partida que o material traz é forte, viu? Uma promessa de um futuro assim brilhante sob o governo de Cristo. E isso cria um contraste bem grande com as lutas de hoje, né? Que o guia atribui a uma escolha antiga lá atrás. Que teria, passado o domínio do planeta para uma figura adversária, Satanás. O guia até menciona uma cena, uma espécie de Assembleia Divina, onde ele teria reivindicado o planeta para si. E tem um simbolismo aí que o guia explora que é bem curioso. A imagem do pé. O pé como um sinal de posse, de conquista, sabe? Eles fazem uma ponte com Gênesis 13:17. Lá o ato de andar pela terra, de percorrer com os pés, significava tomar posse. Isso monta um quadro, de uma autoridade que está sendo disputada aqui no nosso mundo. É uma ideia bem central nesses textos. Interessante essa conexão. E aí, falando em autoridade, a análise toca num ponto que chama atenção, né? Como é que a gente concilia duas imagens que parecem diferentes sobre a volta de Cristo? Porque de um lado tem 1 Tessalonicenses 4, que fala de um encontro meio nos ares, e do outro Zacarias 14.4, que é bem específico, descreve Cristo colocando os pés fisicamente mesmo lá no Monte das Oliveiras. Como o guia junta essas duas coisas? Exato, boa pergunta. O guia sugere que não são, eventos contraditórios. Talvez sejam fases diferentes ou aspectos distintos dessa restauração final da soberania de Cristo. E essa passagem de Zacarias 14:4, ela ganha um peso especial justamente por ser tão concreta, né? É um retorno a um lugar geográfico específico, o Monte das Oliveiras. E logo depois vem um evento físico e bem dramático, o monte se partindo ao meio. Nossa, e qual seria a consequência direta disso, de acordo com a interpretação que eles apresentam? Então, a consequência está logo ali no versículo seguinte, Zacarias 14.9. Diz que o Senhor será rei sobre toda a terra. Ou seja, esse ato físico, esse pisar na terra, é interpretado como um momento-chave, o estabelecimento visível, incontestável desse reino. O guia ainda liga isso com aquela visão da Nova Jerusalém, descendo do céu, se estabelecendo numa terra já purificada, renovada, junto com Cristo e os redimidos. Entendi a conexão agora. Então, para amarrar tudo isso, qual é a mensagem principal que o guia quer passar para quem está lendo? O que fica disso tudo? Olha, o ponto central, no final das contas, é esperança. A ideia que eles querem transmitir é que essa perspectiva, essa visão de um futuro restaurado é o que dá sentido, o que dá propósito para a gente lidar com as dificuldades do agora. Sem essa visão de um desfecho onde a ordem divina finalmente vence, o guia argumenta que a vida poderia parecer meio vazia, né? Se tudo acabasse só com a morte. É uma narrativa que oferece um quadro maior para a gente entender o sofrimento, a desordem que a gente vê hoje. Faz sentido. É um jeito de colocar as lutas do presente dentro de uma história maior, uma história de redenção. Exatamente. E isso levanta aquela questão importante, né? Como que esses sistemas de crença oferecem não só um consolo, mas um propósito que vai além da nossa experiência imediata. Ele enquadra o presente dentro de um arco narrativo bem definido. Começa com a perda, passa pelas dificuldades e termina na restauração final. Certo.
Então, para a gente resumir o que a gente viu aqui, primeiro, essa noção de um planeta que está com o domínio em disputa, né? Depois, a descrição bem detalhada de uma intervenção divina com pontos bem marcantes, como esses eventos no Monte das Oliveiras, lá de Zacarias. E, por fim, a força que essa esperança, essa visão de futuro oferece para quem acredita nisso. Isso. E para a gente pensar um pouquinho mais, né? Se o foco dessa interpretação é tão forte no estabelecimento físico, visível do governo de Deus aqui na Terra, fica a pergunta: como será que isso mexe com a forma como os adeptos dessa visão enxergam e se relacionam com as estruturas de poder, com os governos humanos que a gente tem hoje? É algo para se refletir.